Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vamos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. A parábola do Evangelho de hoje nos mostra a figura desses 2 filhos. Esses 2 filhos é um mistério do coração de todos os seres humanos que estão na face da terra. Existem os imperfeitos, que são sinceros, e os bonzinhos, que são hipócritas. Os homens são semelhantes a tantos exemplos que o próprio Deus nos dá na Sagrada Escritura e o próprio Jesus nas suas parábolas. Os homens são filhos da luz, mas também são filhos das trevas. Os homens são trigo, mas também são joio. Os homens são benditos do Pai, mas também são malditos, destinados ao fogo eterno. Os homens são videira fecunda, mas também é figueira estéril. Os homens são bons ou maus, santos ou condenados. E esse é o drama do seu coração, do seu e do meu. Enquanto nós estivermos vivos, ainda não está findado o nosso destino eterno. É isso que o profeta Ezequiel está dizendo. Assim diz o Senhor, através do profeta. Vós andais dizendo, a conduta do Senhor não é correta. Ouvi vós, casa de Israel, é a minha conduta que não é correta, ou antes é a vossa conduta que não é correta? Quando um justo se desvia da justiça, pratica o mal e morre. É por causa do mal praticado que ele morre. Ou seja, nós que estamos aqui hoje, celebrando esta Santa Missa, se você não vigiar e orar, Mateus capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se você não for um católico humilde, obediente, vigilante, se nós não aprendermos a ficar no nosso lugar, você pode terminar a sua vida blasfemando. Você pode terminar a sua vida como Judas, que perdeu a fé, que foi para o inferno. Se você não for um homem, uma mulher com o coração aberto à ação de Deus, e aqui, meus irmãos, o ensinamento para todos nós, do qual eu sou o primeiro, se a gente não ficar cada vez mais com o essencial,
se a gente não souber viver entre as coisas que passam, buscando somente as que não passam, desculpe meus irmãos, sempre foi assim, sempre, mas nesses tempos mais, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás, você não vai conseguir ter fé, você vai parecer que está carregando um caminhão de mudança todo dia na tua vida, porque os tempos dos caprichinhos, os tempos das vontadezinhas, desses planos, muitas vezes ridículos, eles já passaram. Não dá mais. Seguir Jesus sempre foi seguir Jesus, sempre foi. Agora, de uns tempos para cá, o homem moderno quer seguir Jesus do jeito dele. No fundo, o homem moderno, o católico moderno, atual, sem perceber, por causa da correria da vida, ele está esquadrinhando Deus. Ele está colocando Deus nos seus parâmetros. No fundo, quer mandar em Deus, quer controlar Deus. Deus é o oleiro, nós somos o barro, nós trocamos de lugar com Deus e não percebemos. É isso que Jesus está falando aos sumos sacerdotes, é isso que ele está falando aos publicanos. Está aqui hoje no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 31. Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precederão no reino de Deus. Jesus está dizendo que é mais fácil as prostitutas e os corruptos, aquela turma que trabalha lá perto do aeroporto, é mais fácil que eles entrem no céu antes de nós. A turma do mensalão, a turma do paletó, é mais fácil que eles entrem no céu antes de nós, se a gente, numa vida cheia de vontades, cheia de desejos, cheias de planos, até bons planos, se coloca no lugar de Deus. E Deus nos visita, Deus vem a nós, como Ele visitou o povo de Israel na pessoa do seu Filho. É isso que São Paulo está dizendo aos Filipenses: sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou a si mesmo, se encarnou, se tornou homem, e sendo homem, humilhou-se, foi obediente até a morte, humilhou-se até a morte de cruz. Deus visitou Israel, visitou aquele povo que só ficava rezando o dia inteiro, mexendo com lei, com profeta, o dia inteiro. A hora que Deus chegou perto deles, eles não reconheceram. E a hora que Jesus quis falar com eles, quis ensinar para eles, quis mostrar o caminho, não, é aqui quem manda somos nós, e o Senhor vai para a cruz, e nós vamos dar um jeito de te matar, e vamos arrumar um tribunal romano aí, vamos te pregar na cruz, que você está enchendo a nossa paciência. Meus irmãos, isso é deicídio, é matar Deus, porque nós não ficamos no nosso lugar. E para a gente passar uma vida na igreja, como padre, como líder de igreja, como gente que está à frente da igreja, como gente de missa diária, e não permitir que esta visita de Deus aconteça dentro de nós, é daqui para ali. Por isso, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, está dizendo para nós, versículo 27, quando um ímpio se arrepende da maldade que praticou e observa o direito e a justiça, conserva a própria vida, arrependendo-se de todos os seus pecados, com certeza viverá e não morrerá. O que Deus está nos ensinando através das leituras de hoje? O que realmente vale a pena não é começar bem, mas é terminar bem. Quanta gente que começa bem, mas termina mal. O melhor é começar bem e terminar bem, mas antes disso, se for para começar bem e terminar mal, é preferível que a gente se converta verdadeiramente, mesmo que tenha uma vida torta, mesmo que teve uma vida difícil,
uma vida no pecado, uma vida longe de Deus. É melhor, é muito melhor que a gente se converta e venha para Deus e termine bem a nossa vida, Só que a constatação que a luz desse mundo faz, que é Jesus, é que no seio da religião, tanto judaica quanto cristã, as pessoas vão se enraizando nos seus lugares e Deus não consegue mexer nelas. Elas que querem transformar Deus. Isso acontece muito nas lideranças religiosas. Por isso que os santos gostavam da vida escondida, da vida recolhida, dos eremitérios, dos desertos, dos mosteiros, porque você assumir cargos, você está à frente, você está ali no calor da emoção, sem perceber. Se não tiver uma dose elevada de humildade, de obediência, trocamos de lugar com Deus. Aí vem a briga dos dois irmãos. O primeiro não quer saber de nada. Essas coisas de igreja não é para mim. Essa questão de trabalhar na vinha do Senhor, que é a igreja, é o catolicismo, estar à frente das coisas, é ajudar com os talentos, com os dons que Deus nos deu. Então tem aquele monte de católico que se esquiva. Não vou fazer nada na igreja, agora que tem quarentena aí que eu não vou fazer nada mesmo, eu não quero saber de nada disso. Mas porque a pessoa tem um coração bom, porque ela é visitada pelo Espírito Santo no exame de consciência, ela não consegue viver sem estar perto de Deus. E mesmo a contragosto, mesmo com dificuldades, ela vai e obedece o Pai. Agora, existe também os outros filhos, o outro comportamento. Não, pode deixar comigo, eu faço, sim, não, o que mais? É só isso? Então tá bom. E não vai nada. Nossa, você precisa fazer uma confissão, meu irmão. Você precisa fazer uma confissão, minha irmã. Você precisa reconciliar no teu casamento, precisa rezar o terço na sua casa. Não, eu vou confessar, sim, pode deixar, eu vou confessar. Não, nós vamos começar a rezar o terço, sim, nós vamos começar. E já faz 1 ano e não confessa. Falou que ia confessar. Às vezes o padre falou, um amigo falou, ouviu uma pregação pedindo para a gente praticar aquilo que a gente ouve, porque se a gente não pratica o que a gente ouve, não adianta absolutamente nada. A palavra, ela salva quando a gente coloca em prática. O Senhor deixou isso muito claro. Quando ele terminou o sermão da montanha, ele disse, no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, é um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, sopraram os ventos, e aquela casa permaneceu firme, porque estava construída sobre a rocha, ou seja, sobre a obediência, obedecer a Deus. Meus irmãos, não dá mais tempo. Nós vamos passar por uma grande tempestade. Aqui o padre não está fazendo profecias, aqui com profecias que traz desespero, que traz medo, pavor para as pessoas, não, mas é constatando a realidade. Nós passaremos por muitas dificuldades nesses próximos anos. É só você ver como que as nações estão, só você ver o estado espiritual das pessoas. E quem não for humilde daqui para frente, quem não for obediente, quem não ficar com o essencial, quem, não ligar o cérebro, porque tem católico que parece que está dormindo. O padre vem, o padre fala, a palavra de Deus é clara, Nossa Senhora dá as mensagens, e a pessoa, não, depois, eu vou fazer assim, pode deixar. Tira esse negócio da tua vida, rapaz, tira isso da tua vida. Não, eu vou tirar sim, e nunca tira, né? Começa a rezar, começa a conversar, não, eu vou fazer assim, e aí vem e vai vivendo uma religião de fachada. Essa religião de fachada não faz com que nós entremos no céu. Vão vir prostitutas, vão vir corruptos, políticos corruptos, verdadeiramente madalenas arrependidas, Zaqueus,
samaritanas arrependidas, Mateus arrependidos, e vão entrar no céu. E nós, se nós verdadeiramente não ficarmos com o essencial, e esse essencial é difícil de achar, não acha que é fácil? Não acha que é fácil? As pessoas que já têm mais idade, já têm filhos, até neto, pessoas que já estão muito tempo na igreja, sabe disso, o peso que a gente carrega das nossas próprias misérias. Por isso vocês jovens, sejam sábios, não arraste a vida de vocês pela desobediência, não faz como muitos de nós fizemos, comecem bem para terminar bem, como Dom Bosco dizia. É na juventude que começa o caminho da salvação. Se você começa bem, obediente, mesmo com dificuldade, mesmo com desobediências, mesmo com quedas, o Senhor, Ele é compassivo. Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura, vossa compaixão, mostrai-me, ó Senhor, os vossos caminhos, e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. O Senhor é por nós. Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quanta estupidez! Parece que tem um pano assim na vida de todos nós. Estou falando de todos nós. É um peso que carregamos. Esses dias eu estava no trânsito, e aí eu fiz até uma meditação no trânsito. Estava com um pouquinho de pressa, eu precisava ir lá no seminário. Aí tinha um caminhão de mudança na minha frente, mas não era caminhão de mudança, era caminhão de entulhos. Coitado do caminhão, ele não estava aguentando nem ele mesmo, né? E ele estava cheio de galho de árvore, de tora. Aí vinha aquela poeira caindo das toras e entrando no carro. Eu tive que fechar e o caminhão não andava, e eu com pressa. Por fim, eu não gosto muito de ar-condicionado dentro do carro, mas não teve jeito, eu tive que fechar. Fechei a janela, liguei o ar-condicionado, e aquele bendito daquele caminhão cheio de entulho, de tranqueira, não ia para frente. Eu não tinha como cortar, e com pressa, aí eu rezei. Aí o Senhor me mostrou: está vendo, Padre Braulio? Está vendo esse caminhão de entulho, cheio de tranqueiras, de sujeiras, cheio de lixo? É o coração dos meus filhos que ficam adiando a sua conversão. Aqueles que têm resistência para confessar. Meus irmãos, vamos parar de ficar carregando essa maldade que não faz nem parte de você. Você é cristão, o teu coração é a casa de Deus, nosso coração é o bercinho do menino Jesus, nossa casa, nossa família é Nazaré. Para que ficar colocando essas porcarias, essas tranqueiras lá dentro de casa? Para que ficar resistindo? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: se a gente não despertar pelo amor, o que vai acontecer com esse mundo? São poucos que irão suportar. Eu já estou percebendo pessoas dentro e fora do clero que estão adoecendo. Eu estou percebendo que tem pessoas que não estão conseguindo concentrar para fazer mais nada. E uma das artimanhas maiores de Satanás está sendo uma vida virtual, internet. Nós não fomos criados para ficar na internet. O nosso habitat não é a internet, é a família, é a adoração, é o altar, é o confessionário. Se é padre, é o confessionário, é o sacrário, é o escritório, é o trabalho concreto na obra, na loja, o ir e vir, o fazer um bolo, fazer uma comida. Também a distração autêntica do ser humano, um futebol, uma caminhada, uma bicicleta. Nós não fomos criados para ficar nesse mundo virtual 12 horas por dia, 8 horas por dia. Não fomos, nosso cérebro não suporta isso. E as pessoas vão deixar o sacerdócio, as pessoas vão deixar os seus maridos, as pessoas vão deixar suas esposas, as pessoas vão largar os seus filhos, porque estamos virando adictos de internet. Adictos é dependentes químicos.
O nosso cérebro está adoecendo. Nós temos que mudar isso, enquanto ainda há tempo. E as situações no mundo não são fáceis. Essa situação de pandemia não é fácil. Aí alguém pode dizer: por que Deus está permitindo tudo isso? Deus está permitindo tudo isso, ou somos nós que estamos produzindo tudo isso? É a maldade desse coração duro, é a maldade dos ímpios, é uma impiedade. Impiedade é isso, é rejeição. Rejeição é isso, é resistência com Deus, resistência em fazer o que eu preciso fazer. Essa parábola, vamos fazer o que a gente precisa fazer. Se o padre tem que rezar a liturgia das horas, ele precisa rezar a liturgia das horas. Se eu preciso rezar o meu terço todos os dias, eu tenho que rezar o meu terço todos os dias. Eu tenho que ter sensibilidade com o próximo, com os pobres, com os pequenos. Nós precisamos estar abertos para que o Espírito Santo nos conduza. Senão, meus irmãos, as coisas vão ficar muito difíceis. Eu termino essa homilia com ensinamentos preciosos desta santa carmelita, Santa Miriam de Jesus crucificado. Ela é da raça árabe, mas viveu no mosteiro, no Carmelo de Belém, na Terra Santa. É uma das santas que teve mais experiências místicas na história da igreja. E quando ela entrava em êxtase, ou seja, quando Deus estava ali nela de uma tal forma que falava através da boca dela, as outras irmãs carmelitas correram e pegaram e anotaram tudo o que ela dizia. E tem uns ensinamentos muito importantes para nós. Jesus mostrou para ela os 3 dias de trevas que passaremos antes do triunfo do coração imaculado de Maria. Santa Miriam de Jesus crucificado. Veja os ensinamentos dela, para que a gente possa colocar em prática o evangelho de hoje. Ela diz assim: era nos seus êxtases. Ela diz assim: o Senhor falava sempre com ela, ensinava muitas coisas para ela. Esse ensinamento é para a gente ficar com aquilo que é essencial da vida. Bem-aventurado o homem que persevera apesar de tudo. E ai de quem cede perante o primeiro obstáculo. Ai do homem, ai da ordem religiosa que busca a sua honra, a sua reputação à custa da glória de Deus. Pequeno rebanho, não temas nada, sê pequeno. Não temas o trovão, nem a chuva, nem as montanhas. Nada poderá causar dano aos eleitos do Senhor. Caminhai debaixo da terra. Se quiseres ser grandes, sede pequeninos. Não busqueis a grandeza da criatura. Quem vos eleva hoje, amanhã vos abaixará. Chamar a igreja de minha mãe é minha honra. O Cordeiro desce a toda hora, a todo instante. Vamos, pequenos, vamos adorá-lo. Bebamos o seu sangue, que é a nossa vida, a alegria dos nossos corações. Terra, estremece, é o teu Salvador. Ele está falando da Santa Missa. Ai da alma que procura penetrar o mistério de Deus, é o que eu acabei de pregar, quer dominar Deus, quer dominar os caminhos de Deus. É cego, não percebe, é cega. É como os sacerdotes, é como os anciãos do povo, cegos. Quando Deus se aproxima, matam Deus, atropelam Deus. É isso que ela está falando. Ai na Bíblia, dizia o Padre Léo, o ai é uma invectiva, é o maior palavrão que tem na Bíblia, é o ai. Ai da alma que procura penetrar os mistérios de Deus, ou seja, controlar Deus, controlar o que Deus está fazendo, o que Ele quer fazer. Isso tem, onde você acha mais assim, é aqueles que estão à frente das coisas, porque é a fraqueza humana, e o demônio cai em cima de nós, padres, bispos, freiras, pessoas que estão à frente,
Por isso que tem que ser muito humilde, crucificado. Por isso que tem que estar junto com Jesus, senão não vai servir para nada, só para atrapalhar as coisas de Deus. Amai a Deus, buscai apenas a Deus, todo o resto é nada. Ai do homem que não contempla as obras do Senhor. Quem segue Jesus deve colocar a sua cabeça na poeira, olhai para Jesus, Ele é o Senhor do trovão, curvou a cabeça, deixai-o agir. O Senhor do trovão esmagará tudo quanto chegar o momento. O triunfo da igreja, o triunfo dos bons, dos pequenos, é certo, não tardará. Quem esbofeteia, prepara diamantes para a coroa. Olha o sofrimento, precioso sofrimento, e é Deus que nos coloca na via do sofrimento, na via purgativa, da transformação da vida. Quem esbofeteia é o Senhor. Quem me bateu? É o Senhor. É Ele que nos bate para tirar esse orgulho, essa feiura, esse veneno nocivo que trazemos de Adão e Eva, mesmo depois do pecado. Serviu o Senhor com paciência e aniquilamento. Segunda leitura hoje fala desse aniquilamento de Jesus, desta kenosis de Jesus. Não digas, este dá fruto e aquele não dá. O de hoje não dará amanhã, e quem não dá hoje, dará amanhã. Não julgar antes do tempo, esperar as coisas acontecerem. Tem muita gente que está hoje aí no auge, na crista, que poderá terminar a vida no inferno. E tem gente que você não dá nada para ele, pode se tornar um santo de altar. É Deus quem sabe, e é isso que a santa está nos ensinando. Não digais, este dá fruto e aquele não dá. Ovelhinhas, amai quem vos esbofeteia, e não quem vos dá beijos. Cuidado com as lisonjas, cuidado com os amiguinhos que só elogiam. Se te defendes quando te esbofeteiam, perderás tudo, mas se beijas quem te golpeia, Deus te protegerá. Senhor, ensina-me os teus preceitos, quero ser fiel, Senhor. Ai do homem que se apega à terra e que não pensa no Senhor, nem sequer 15 minutos por dia. Vai ficar perturbado, o pecado vai sugar, não vai dar conta de ser casado não vai dar conta de ser seminarista não, religiosa, vocacionado, padre principalmente, não vai dar conta não. Feliz quem deu tudo ao Senhor, não se preocupa com nada, Ele vai prover tudo nesses tempos. Nossa Senhora, a divina providência, os santos anjos vai cuidar de nós, mas quem quiser ser protagonista vai ficar para trás. Só pensa em louvá-lo, em servi-lo. Ó alma bem-aventurada, viverá eternamente. Muitos dos que sentam no trono serão derrubados e pisoteados sobre os pés no pó. E os que são pisoteados no pó se sentarão nos tronos. Gente, esses ensinamentos ela recebia no momento de êxtase, no momento profundo, místico de união com Deus em oração. E graças a Deus as irmãs carmelitas colheram essas preciosidades para a igreja e para o mundo, para cada um de nós. Terminamos com essa santa maravilhosa, hoje à tarde, passando por umas lutas, tentando rezar, tentando concentrar, tentando ouvir a Deus. Eu recebi uma visita desta irmã, uma visita na alma, no coração, e ela está falando aqui conosco. A alma que sofre é como um rei e uma rainha diante do Senhor, mas a que não sofre é como pobre e miserável. Quem não sofre se torna esse fariseu e esse sacerdote cego do Evangelho. É o sofrimento que nos coloca na realidade, é o sofrimento, o santo sofrimento. Se tu conservas o silêncio e o abandono em Deus, Deus irá te guardar. Porque o cordeiro se torna fraco
porque não conservou o silêncio. O silêncio é a virgindade. E nós prometemos o silêncio. Se conservais o silêncio, ganhareis a humildade, a caridade, a doçura, a obediência e a paciência. Que Nossa Senhora, Virgem do Silêncio, ela que coloca os filhos desobedientes no caminho do Evangelho, ela que nos ensina o aniquilamento, porque ela se aniquilou junto com Jesus em tudo, na encarnação, na vida pública, principalmente no Calvário, na sua morte, no aniquilamento na Eucaristia, no esplendor da sua ressurreição, que hoje é invisível aos nossos olhos, mas a Virgem está presente. O seu coração triunfará, meus irmãos, mas daqui para frente, por favor, pelo amor que você tem em Deus, pelo amor que nós temos pelas nossas próprias almas e a nossa família, coloque a tua vida em dia enquanto ainda dá tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Creio em Deus Pai, todo